Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Ítalo Marinelli, diretor comercial na OMD Soluções, e hoje tenho o prazer de vir conversar com vocês sobre um tema desse último ano, né? Como 2021 acelerou a adesão de novas tecnologias em ouvidoria. Então hoje a ideia é que a gente bater um papo e trazer algumas percepções que nós como empresa, fornecedores, junto aos clientes e ao mercado, temos percebido, né? Como não é novidade para ninguém, né, o home office se tornou, né, a grande palavra do momento, né, e por muito tempo, aí, por uma questão muito necessária, então a gente percebeu que o mercado aí quase que uma adesão quase 100%, né, dos colaboradores trabalhando no home office, e obviamente que isso acelerou muito o processo, né, dentro de vários segmentos, diversos segmentos foram afetados, né? A grande maioria a gente teve uma percepção clara de que não tiveram saída, tiveram que se adequar ao home office. E essa comunicação, essa relação, né, que antes era muito próxima do fornecedor com o consumidor, né, ou o cliente, teve um distanciamento, né? Então, relacionamentos que eram próximos, né, como esse que eu mencionei de cliente, fornecedor, prestador de serviços, eles acabaram se distanciando. Com esse distanciamento, naturalmente, as empresas se viram com a necessidade de criar novos canais de comunicação, né? O que era possível ser feito antes presencialmente, um comunicado, uma reclamação, uma solicitação de forma presencial, como não havia mais essa possibilidade, então as empresas tiveram que achar esse meio, até por uma necessidade que o mercado começou a apresentar, né? As empresas que demoraram para implementar canais de comunicação, a gente percebeu que os próprios clientes, os consumidores começaram a vir a canais de reclamação e via internet exigir, né, esses novos meios que naturalmente tem tudo a ver com a questão da tecnologia, né? Bom, outro fator, né, que teve nesse último ano foi a implementação e a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que acabou entrando em vigor, né, a implementação e o período que começou a vigorar a lei de fato, né, a gente já vinha conversando, o mercado já vinha se preparando para isso anteriormente, mas esse ano de fato a gente viu que a lei ela foi colocada em prática, né, começou a ter alguns casos aí para a gente começar a ter como parâmetro, né, no mercado e a aplicação dessa lei. E foi mais um fator, né, que culminou aí com a pandemia e o home office de várias empresas também terem que se adequar. Então foi outro fator aí que obrigou as empresas a olhar um pouco mais para o lado tecnológico, né, para poder fazer essas adequações, né? Naturalmente, para quem ainda não tem aplicado ou não tem um conhecimento muito profundo da lei ainda, basicamente ela vai vigorar em cima de dados pessoais, tá? Dados sensíveis, basicamente a gente coloca assim, né? Então tudo que é dado sensível, né, e trata de dados pessoais e são considerados sensíveis, né, resumindo, eles vão entrar dentro dessa lei, tá? A ouvidoria, naturalmente, ela coleta informações, né, coletam dados diariamente dos seus clientes, stakeholders, na verdade, né, como um todo, até de parceiros, fornecedores, prestadores de serviços também entram em contato com ouvidorias, né? Então, são vários canais e vários meios dos quais a ouvidoria ela recebe esses dados e tem que tratá-los, né? Então, a ouvidoria, como vários outros canais dentro das instituições, né, áreas dentro das instituições, vão ter que ter um olhar mais detalhado para essa lei, para poder cuidar desses dados, né? Então, uma ouvidoria que coleta o CPF, o e-mail, endereço, nome desses colaboradores, clientes, usuários, né, manifestantes em geral, vai ter que ter um cuidado com esses dados. Então, com isso, né, ouvidorias que trabalhavam e gerenciavam esses dados apenas através de planilhas, e-mails, começam a ter que ter um olhar mais crítico para isso, né? Ter uma ferramenta para centralizar esses dados e uma ferramenta que passe segurança de
de armazenamento desses dados, né? Então foi outro fator aí bem relevante, né, para acelerar e que teve impacto da tecnologia dentro das ouvidorias. E aí vale lembrar, né, que a gente percebeu no mercado também que um movimento bem interessante é que a ouvidoria ela se tornou um canal bem utilizado para acolhimento dessas demandas de LGPD também, além de ela ter que ter um olhar, né, e cuidar das suas demandas, dos seus dados, né, ela também se tornou um canal de acolhimento dessas demandas, ou seja, um usuário, um proprietário dos dados pessoais que estão alojados naquela empresa, ele pode entrar em contato com a empresa para solicitar informações relacionadas aos seus dados pessoais que estão lá armazenados. E a ouvidoria se tornou um desses canais de acolhimento, né? Obviamente que daí depois tem um processo interno que normalmente vai envolver o DPO da empresa para analisar essas solicitações, mas o primeiro canal tem sido muito utilizado e a ouvidoria tem sido um braço que tem acolhido essas demandas, né? Então, vale ressaltar que isso é um movimento do mercado que a gente vem percebendo e que vale as ouvidorias olharem com carinho também, as empresas, né, terem esse canal bem claro para o seu público, de acolhimento de demandas relacionadas à LGPD. Né? Bom, outro assunto que entrou muito em pauta, né, e aí isso é um assunto que a gente já tinha percebido também, o mercado começou a fomentar isso até antes da pandemia, mas com a pandemia e a LGPD, esses assuntos se tornaram ainda mais relevantes, né? Então, o compliance como um todo, né? E quando a gente fala compliance, ele engloba uma série de ações, uma série de áreas que formam o compliance da empresa, né? O compliance ela está em todas as áreas da empresa, em tudo que a empresa faz, ela tem que estar em compliance, né? Que a gente fala. E aí a gente tem dentro do compliance, né, alguns canais que se tornaram ainda mais relevantes, né? Como por exemplo o canal de denúncias, né? Que voltou a ser um canal, voltou em pauta, né? Voltou a ser um assunto que ficou em pauta. O canal de denúncias, né? E aí quando a gente fala canal de denúncias, né, vale sempre ressaltar a diferença de uma denúncia que é acolhida pela ouvidoria e um canal de denúncia que é acolhida por um comitê de ética, por uma área de compliance, né? Existem essas diferenças. E aí vale o parênteses aqui que eu sempre gosto de ressaltar quando a gente fala de canal de denúncia ou da classificação denúncia, né? Existem as denúncias relacionadas à prestação de serviço, né? Que dizem diretamente, estão relacionadas diretamente ao prestador de serviço e ao consumidor. Então, esse tipo de denúncia, a ouvidoria ela acolhe, ela deve acolher, né? E existe o canal de denúncia que estão relacionados à conduta ética, né? Que aí a gente entra na parte de compliance. Então, conduta ética, ações de colaboradores dentro da empresa que não estão alinhados com as boas práticas da empresa, esse canal, né, que a gente chama o comitê de ética ou a área de compliance, aí sim esse tipo de denúncia é acolhido por essa área e é tratado separadamente com pessoas treinadas, especializadas para esse tipo de conduta, né? E que a gente sabe que às vezes envolvem questões muito mais sensíveis, muito mais complexas, pois pode envolver desde uma área mais baixa da empresa até uma alta gestão da empresa, né? Então tem que ser uma área com uma certa autonomia dentro da empresa, né? Diria até uma grande autonomia dentro da empresa e uma independência, uma neutralidade para poder tratar esses dados, tá? Então, de fato, né, o canal de denúncias, essa área de denúncia, ela foi mais fomentada ainda nesse último período dentro das empresas. Bom, aí a gente tem alguns pontos aqui que a gente pode tratar, né, que além de servir como apoio à LGPD, né, o canal de denúncias e o compliance como um todo, ele vai auxiliar em alguns itens, né, e a gente pode citar aqui 4 dos principais itens que a gente colocou aqui, né, que é prevenção de más condutas dos colaboradores e da alta administração, que foi isso que eu acabei de mencionar, né. Então, tendo esse canal, a gente consegue centralizar as informações e ter uma área dita como responsável de fato para tratar essas questões.
Mitigação de risco de sanções legais, perdas financeiras e reputação da empresa. Então, esse é outro fator muito importante que algumas empresas ignoram, né? Que é o risco, né? Que uma ação às vezes pode causar para uma empresa que, independente do tamanho dela, pode ser muito grande. E aí eu acho que o último item, né? A reputação da empresa, ela tem um peso que é às vezes impossível de se recuperar, né? A perda financeira, sanções legais, você vai lá, tem um processo jurídico, você resolve aquela sanção legal, a perda financeira você pode recuperar. Agora, a reputação da empresa, dificilmente a gente viu alguma empresa no mercado, na história, que tenha tido sua reputação queimada e conseguiu ter uma recuperação e voltar para o mesmo nível ou voltar a crescer a sua própria reputação, né? Minimização de fraudes e irregularidades dentro da organização. Então, o canal de denúncias, ele existindo, ele dá uma, e aí obviamente ele tem que ter uma credibilidade dentro da própria instituição, ele vai ajudar com que esse risco de fraudes e irregularidades ele diminua, né? Porque todos estão mal intencionados, eles vão saber que existe uma área com um olhar crítico e que ações são tomadas, né, quando algo de ilegal é feito dentro da empresa, né? Então isso naturalmente afasta as pessoas que estão mal intencionadas, né? Até de repente a pessoa que é mal intencionada ela acaba nem entrando naquela empresa porque sabe que a empresa tem um canal de denúncia, tem um comitê de ética, tem um compliance bem adequado, né? Então isso afasta até os colaboradores mal intencionados de uma empresa. Isso ajuda você a formar uma equipe mais comprometida, né? Tomada de decisão dentro da organização, né? E isso também ajuda muito. E aí a gente volta para a questão de sanções legais, de reputação da empresa. Você não precisa externalizar o processo ou torná-lo público, né? Você consegue resolver isso dentro de casa. Isso é algo que a gente sempre comenta muito dentro da ouvidoria, né? A ouvidoria ela também ajuda para que o próprio cliente, o consumidor, não procure meios externos ou não deixe de forma tão pública, né, os seus problemas e tente tratar isso dentro da empresa inicialmente. Obviamente que se a ouvidoria não for eficiente, continua existindo o risco desse assunto ser tratado de forma externa e aí vai se tornar público, não há muito o que fazer. Então esses eram os 4 principais itens, né, relacionados ao canal de denúncia, o que auxilia o canal de denúncia, auxilia dentro de uma empresa, né? E que a gente tem visto que tem sido cada vez mais tratado de forma responsável, né? E com prioridade dentro das empresas, isso é muito bacana. Uma frase que eu trouxe aqui para exemplificar, né, é: com uma equipe remota, a adesão de novas tecnologias foi necessária. Então, obviamente, como a gente falou no início do bate-papo aqui, o home office, naturalmente, ele obrigou, né, que as empresas e os colaboradores se adequassem a novas tecnologias, né? Então, ferramentas como o Zoom, o Google Talk, Teams, né? E a gente pode fazer o exercício aqui, pensar quantas reuniões online, né, todos nós fizemos neste último ano, né? Eu não tenho nem noção do número de reuniões online que eu fiz em 2021. Então, isso se replica para a grande maioria do mercado, né? E a gente teve que se adequar, né, a várias ferramentas, até porque nem toda ferramenta se adequa ao tipo de negócio, a outra ponta que você estava conversando, né? De repente, para ele, aquela ferramenta não era adequada, então você acaba aprendendo a usar diferentes ferramentas. E isso foi muito bom. A gente viu que, inclusive, em órgãos públicos, isso acelerou muito o processo que era muito moroso, né? Ainda é um pouco moroso, mas acabou acelerando, fomentando e deixando mais evidente a necessidade dessas empresas muito tradicionais se atualizarem, né? Então, esse é um ponto muito positivo que a gente pode tirar desse último ano, né? E que a gente pode levar para frente, independente da pandemia ou não. A gente vai, com certeza, levar adiante, né? Então, esses são alguns pontos que a gente achou bacana trazer e refletir sobre
esse último ano, 2021, que já estamos em fase final aí do ano, né? Um ano que passou muito rápido e que trouxe vários desafios, né? Várias mudanças para todas as empresas. E a gente aqui gosta de trocar essa ideia e vocês têm percebido que a gente tem feito agora em formato de vídeo também, para ficar algo mais dinâmico, além do conteúdo dos blogs, newsletters que a gente sempre disponibiliza para vocês. Tá? Qualquer informação adicional, né, como eu falei, tem o nosso blog, do nosso site, omd.com.br, tem a parte do nosso blog, que vocês podem se inscrever lá para receber todas as notícias que tenham relacionadas à ouvidoria, canal de denúncia, LGPD, são áreas das quais a gente tem se aproximado muito. Então, qualquer informação você pode se inscrever no blog, receber esses comunicados e conhecer as nossas soluções também, que podem auxiliar nesses temas que a gente tratou aqui. Tá certo? Agradeço muito a atenção de todos até aqui. Espero vê-los em breve com mais temas e poder discutir isso com vocês. Estamos à disposição e até a próxima. Grande abraço, pessoal.